Em 1944, um ano após a descrição original do autismo pelo Kanner nos Estados Unidos, um pediatra austríaco, Hans Asperger, descreveu uma série de crianças semelhantes, de uma certa forma, àquelas descritas pelo Kanner, mas que, em geral, eram mais inteligentes, eram verbais, falavam de uma forma muito sofisticada para a idade e tinham interesses restritos e frequentemente incomuns. Chamou atenção para esse tipo de criança. A descrição dele ficou por muito tempo praticamente ignorada, até que uma psiquiatra inglesa, Lorna Wing, bem posteriormente, levantou esse dado na literatura, publicou em inglês, de forma que o trabalho passou a ser lido por muito mais gente. Até então o trabalho era em alemão, e propôs o nome de síndrome de Asperger em homenagem a esse médico que havia descrito inicialmente. Durante muito tempo, a síndrome de Asperger foi considerada uma condição similar ao autismo, talvez uma forma atenuada de autismo, em que o comprometimento era menor. Mas o termo foi muito discutido porque, para muita gente, o termo começou a ser usado apenas como uma forma de atenuar o impacto sobre a família, que ao invés de ter o diagnóstico de autismo infantil, passaria a ter o diagnóstico de uma síndrome de Asperger, que seria talvez algo diferente. Esse autor austríaco foi cultuado por muito tempo pela descrição que ele fez, pelo trabalho que ele desenvolveu na Alemanha nazista. Ele foi profissional da saúde à época do Terceiro Reich e foi considerado como salvador de centenas ou milhares de crianças. Até que trabalhos investigativos levados a efeito depois do final da guerra mostraram, na verdade, que, embora ele não fosse do partido nazista, ele foi um colaborador muito efetivo. Ele participava do programa eugênico da Alemanha nazista, no sentido de que povos inferiores aos arianos, indivíduos com problemas do tipo homossexualidade, deficiência intelectual, indivíduos que tivessem uma ascendência cigana, etc., deveriam, a partir de um determinado momento, ser sumariamente eliminados. E há indicativos muito fortes, inclusive há livros a respeito disso. Eu estou lhes mostrando pelo menos um deles, que eu acho muito interessante, dois, na verdade, que mostram claramente o papel que ele teve, no sentido de, quando julgava que uma determinada criança, e a Herta é um exemplo, que eu estou colocando aqui para vocês verem o diagnóstico dele de próprio punho, partindo do pressuposto que aquela criança era muito comprometida, que ela não traria nenhum benefício a longo prazo ao Estado, essas crianças, aos milhares, eram remetidas para instituições onde elas seriam sumariamente mortas, por inanição ou por qualquer outro método. Portanto, a partir do momento em que esse passado nefasto do Asperger ficou conhecido, as pessoas começaram a ter muita resistência em usar esse nome, que na verdade seria uma homenagem a um indivíduo que tivesse realizado coisas muito importantes para a medicina, quando na verdade ele foi um assassino frio, cruel, a serviço de uma eugenia nazista. Uma outra razão para não se usar mais esse nome é que os protocolos internacionais de alguns anos para cá eliminaram esse termo das possíveis condições similares ao autismo. Então, na verdade, hoje, como vocês sabem, todos os tipos de autismo, na verdade, são denominados de transtornos do espectro do autismo e são graduados de acordo com o grau de comprometimento funcional do indivíduo em nível 3,
que são severos, nível 2, os moderados, e nível 1, que seriam os indivíduos com prejuízos menores, e aonde hoje em dia caberiam aqueles indivíduos que até algum tempo atrás teriam o diagnóstico de síndrome de Asperger. Portanto, não se deve utilizar mais esse termo por várias razões. Penso eu particularmente pela associação desse indivíduo com as teorias eugênicas do Terceiro Reich.